abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 136. Salmos de número 136. Desculpa, 137. Salmo de número 137. Há mais ou menos um mês atrás, a minha filha chegou em casa e nós fomos fazer uma devocional, e eu estava procurando alguma coisa bem curtinha para ela ler, e ela leu esses salmos, e aí depois da oração, ela ora quietinha, em voz baixa, e a gente nunca sabe quando é que ela terminou a oração, né? Então toda hora a gente fica abrindo o olho para ver, será que ela já falou amém? Amém? E aí a gente estava ensinando ela que quando terminar, mesmo que se ore em voz baixa, ou em silêncio, fale amém para quem estiver ao redor, saiba, opa, acabou a oração, assim seja. Salmos de número 137, se puder ser projetado, vai ser muito bom. Salmos de número 137, todos encontraram? Junto aos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, pendurávamos nossas harpas. Porquanto aquele que nos levaram cativo, nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo: cantai um dos cânticos de Sião. Mas como eu cantarei um cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se da minha destra a sua destreza. Apegue-se a minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se não proferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, de Jerusalém, porque diziam: arrasaia, arrasaia, até os seus alicerces. Ai da filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir, consoante o que fizesse a nós. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os lançar sobre as rochas. Nós estamos diante de um texto muito controverso, porque ele começa falando a respeito de saudade, e de repente ele fala essa oração imprecatória. E para situar a gente com respeito a esse texto, nós precisamos voltar na história, precisamos voltar e saber por que o povo estava ali. Por que essas pessoas estavam chorando? O que estava acontecendo? O que aconteceu anteriormente para que eles estivessem nessa situação? Eu tenho a dizer o seguinte: o livro dos Salmos levou pelo menos 1000 anos para ser escrito. E o livro dos Salmos se divide em 5 livros, 5 volumes, melhor dizendo, do 1 ao 42, do 43 ao 72, do 73 ao 89, do 90 ao 106 e do 107 ao 150. Esse salmo está inserido no último volume. Os nossos salmos, eles são divididos também por autores. Nós temos salmos de Moisés, nós temos salmos de Davi, salmos de Salomão, salmos de Coré, salmos de Asaf. E também temos alguns salmos que são anônimos. Este é um caso de um salmo cujo autor é desconhecido. Jerusalém era a capital de Israel. E mais ou menos nos anos 600, devido à desobediência do povo, ele foi levado cativo. Para você ter uma ideia, os ditos profetas, falsos profetas, eles diziam os seus prognósticos, diagnósticos, baseados no que eles podiam receber. A lei estava corrompida, os juízes estavam vendidos, o povo
se apegava a tudo quanto era inclinação que aparecesse. Apareceu um Deus, o povo se inclinava. Para vocês terem uma ideia, quando Moisés levantou aquela serpente no deserto, todos que olhassem para ela seriam curados, por causa que tinham sido picados por serpentes. Você acredita que nessa época havia pessoas no meio de Israel que adoravam essa serpente de bronze? Tanto é que ela foi destruída por um rei que se voltou para o Senhor. Nós percebemos que também a corrupção estava em todos os níveis. E Deus levantava profetas, os profetas eram perseguidos, os profetas eram mortos, acontecia toda sorte de coisas. O reino estava dividido em 2, 10 tribos eram as tribos do norte, o reino do norte, e 2 tribos, que a gente chama de tribo de Judá, estavam ao sul, 2 tribos apenas. Devido a toda aquela desobediência, o reino do norte foi tomado pelos assírios, levaram o cativo. Mas pela misericórdia do Senhor, por causa da promessa que ele havia feito a Davi, ainda há algum tempo o reino do sul permaneceu, mas em corrupção, em pecado, em afastamento, em idolatria, em toda sorte de coisas que Deus abomina. Porém, Nabucodonosor cercou a cidade. Tendo cercado a cidade, o povo não tinha como receber alimentos. Ninguém saía, ninguém entrava na cidade. E quando uma cidade está sitiada, os alimentos começam a faltar. A palavra de Deus diz em Jeremias que as mães dividiam seus filhos mortos uma com as outras para se alimentarem. O profeta diz que melhor foram os que morreram pelo fio da espada, do que os que ficaram sitiados, porque a fome era tremenda. Depois de um tempo, quando já não havia mais por onde escapar, Nabucodonosor invade a cidade, depois de estar cercada, invade a cidade, queima os portões a fogo, derruba os muros, derruba o templo suntuoso do Senhor. Uma das coisas que o pessoal se apegava muito, era algumas tradições, alguns objetos, e algum misticismo, dentro do povo de Israel. Um deles, eles diziam, templo do Senhor, templo do Senhor. Enquanto nós estivermos no templo do Senhor, estivermos com o templo do Senhor, ninguém vai mexer com a gente. Outras coisas que eles diziam, era a respeito de que nós somos os melhores, Deus vai dar um jeito, mas o pecado ainda estava acontecendo. E o povo foi levado cativo. Nabucodonosor levou esse povo cativo, e eles andaram cerca de 1000 quilômetros até chegar à Babilônia. Imagine 1000 quilômetros. Daqui ao Rio de Janeiro, são 500 quilômetros. Terrenos totalmente desastrosos, ruins, subida, descida, rochas, toda sorte de acidentes geográficos até chegar lá. Todo o povo. E o povo começa a lamentar, começa a sofrer, mas estava determinado para o povo 70 anos que eles ficariam no cativeiro. E o povo ficava alimentando uma esperança que ia voltar logo, não, a gente já está indo embora, e o tempo passando. Tanto é que o profeta diz, olha, a tua prosperidade depende da prosperidade dessa cidade. Então orem por ela, porque a tua prosperidade depende da prosperidade dela. O que nós temos visto diante de todo esse cenário? Desobediência. O povo de Israel, ele não era derrotado porque o inimigo era mais forte, ou porque o seu poder bélico fosse fraco, mas quem derrotava o povo de Israel eram os seus pecados e a sua desobediência a Deus.
Deus levantava um povo, oprimia o povo de Israel. Então nós começamos a entender que a desobediência, o afastamento do Senhor, muitas vezes vai causar problemas na nossa vida, e eles virão, porque nós somos um povo de Deus, nós temos que andar com Deus, o tempo todo. Por favor, volte o primeiro versículo lá em cima, para que a gente possa começar a falar a respeito desse versículo, desse capítulo. Junto aos rios da Babilônia. Veja só qual era a situação. O povo estava fora da sua terra já há um bom tempo. E o texto diz que nós nos assentávamos e chorávamos. Se você observar o Salmo 1, se você observar o livro de Samuel, quando os irmãos de José vendem ele, eles se assentam. O Salmo 1 diz: não se assente na roda. E esse salmo fala que eles se assentavam. O que quer dizer isso? Eles estavam em comunhão. Tanto os irmãos de José estavam em comunhão na venda dele, de tê-lo colocado ali na cisterna. Quando o Salmo 1 diz que a gente não deve estar em comunhão com as obras que os inimigos de Deus fazem, ali eles estavam sentados em comunhão, chorando. Eles choravam de saudade, eles choravam porque eles não viam mais esperanças para as suas vidas, eles choravam porque parece que tudo havia sido perdido, eles estavam desinstalados, a apatia tomou conta de todos, eles se assentavam e choravam. E o texto prossegue dizendo: lembrando-nos de Sião. Oh, Sião, a cidade onde vivíamos, onde havia o templo suntuoso do Senhor, onde a gente podia adorar a Deus, mas desobedecia, infelizmente. Essa era a situação dele. Muitas vezes algum fato, alguma situação nos enfraquece, algum gatilho nos deixa para baixo, e a gente não levanta. Muitas vezes a gente se decepciona e para. Mas você fazia isso, fazia aquilo no reino de Deus e tal e coisa, e agora está apático, parou. Não necessariamente por pecado, mas porque algo o fez parar. Você se assenta, desanima e pendura o instrumento de corda, a harpa. Imagine só o nosso contexto em São Mateus. Por exemplo, quem está aqui há uns 10 anos? Quantos passaram daqui, por exemplo, por aqui, há 10 anos atrás que você já não vê mais? O que será que aconteceu para que essas pessoas, alguns desanimaram, outros, graças a Deus, estão servindo em outro local, mas alguns desanimaram, pararam pelo meio do caminho. O texto diz aqui que eles se assentavam e choravam, lembrando de Sião. Uma vez eu estava ouvindo uma moça compartilhar a situação dela. Ela disse que ela se afastou do Senhor. Ela não disse o motivo, mas ela se afastou do Senhor. Não ia mais na igreja, não queria mais comunhão, fugia quando convidavam, não queria receber visitas. Mas, quando dava o domingo à noite, ela começava a lembrar dos cultos, aí até cantava algumas músicas, mas as forças para voltar, graças a Deus voltou, mas não havia forças. E nós encontramos muitas pessoas que estiveram conosco, e até algumas que estão conosco, nessa situação, estão desanimadas, foram decepcionadas por alguma situação, e estão desanimadas, já não estão mais aquele vigor, aquele ânimo de antes. É como se tivesse pendurado
a harpa. Ou seja, o que nós vemos? O passado influenciando o presente. Uma situação aconteceu que está influenciando o agora. E o texto diz: nos salgueiros que há no meio dela pendurávamos as nossas harpas. O salgueiro, para ter uma ideia, ele tem um nome em geral em latim e chama-se Saulicis Babylonicus, justamente por causa desse trecho da Bíblia. Era uma árvore cheia de folhas, com galhos fortes, que nasce à beira dos rios. Aqui fala um rio, a gente não sabe se era o rio Eufrates, se era o rio Tigre, se era o rio Quebar, mas só sei que o povo estava prostrado, chorando e lembrando de Jerusalém. Mas reparem, lembrando de Jerusalém, a gente não ouve ele falar, lembrando da minha comunhão, do meu contato com Deus. E ele diz: porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram para que nos alegrássemos, dizendo: cante uma canção do Senhor. A situação é a seguinte: quando um povo domina o outro, como havia deuses, eles diziam: o meu Deus venceu o seu Deus, por isso que você está assim. E eles, com uma forma de chacota, eles diziam: olha, se alegrem. Mas como é que a gente vai se alegrar? Você está triste, você está afastado, você está longe às vezes do caminho do Senhor, como é que você pode se alegrar? Você não tem forças para voltar. Aqui não havia nem condições de voltar. E o texto diz que, olha, se alegrem. E eles pediam: canta uma canção lá de Sião, para que nos alegremos. Eles estavam fazendo uma chacota, eles queriam que o povo cantasse e para diverti-los. Quanta humilhação, você longe da sua terra, com saudade da sua cidade, e ainda sendo humilhado. Aí ele diz: mas como entoaremos uma canção ao Senhor em terra estranha? Como é que eu posso cantar? Como é que eu posso me alegrar se está tudo ruim, está tudo triste, está tudo adverso? Como é que eu posso? E ele profere a seguinte palavra: olha, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, o texto diz que define a minha mão direita, a mão que ele dedilha a harpa, a mão que ele toca o violão. Se eu me esquecer do Senhor, que a minha mão atrofie e eu não possa mais usar o instrumento. E ele diz mais: se me apegue a língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti. Ou seja, não vou poder cantar. Imagine uma língua grudada no céu da boca. Dá para cantar? Não dá para cantar. E o povo diz essas coisas e fala: olha, eu não posso, eu estou numa terra estranha. Mas agora vamos fazer um paralelo com uma outra situação, com outras pessoas que estavam lá. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles estavam lá também. Numa outra época, num outro local ali na região, mas eles estavam lá, e o sentimento deles não era o mesmo. Vocês reparam que Daniel, ele tomou posição de não se contaminar, ele foi visto como um bom homem, um sábio, e foi colocado em destaque. Vemos Sadraque, Mesaque e Abdenego negando se curvar diante dos deuses da Babilônia e sendo levado para a fornalha. Nós vemos duas situações com o mesmo povo. Por isso eu quero dar um alerta aqui: independentemente do que esteja acontecendo, não pendure a harpa, não trave o seu talento, não trave a sua aptidão, não guarde o seu dom, porque mesmo em terra estranha, Daniel adorava ao Senhor.
mesmo sendo levado cativo da sua cidade, tendo sido desterrado, com saudade sim, porque ele se virava para a cidade para orar 3 vezes, ele não abaixou a guarda. E muitas situações que acontecem, que vão fazer parte da nossa vida, tendem a nos deixar para baixo, mas a nossa posição, a nossa atitude tem que ser diferente. A minha forma como eu encaro os problemas tem que ser diferente. E para vocês terem uma ideia, o prosseguimento desse versículo, desse capítulo, a partir do versículo 7, mostra que estava acontecendo alguma coisa também muito ruim na vida desse povo. Eles estavam longe, eles estavam com saudade, eles estavam sofrendo chacota, mas um sentimento de vingança estava acontecendo dentro do seu coração durante esse período todo. Muitas vezes as pessoas se afastam por algum motivo e ficam murmurando, ficam guardando ressentimento. Já pensou se Daniel tivesse ressentimento do rei? Se Sadraque e Mesaque tivessem tido ressentimento do rei? As coisas não teriam acontecido para ele. Mas essas pessoas estavam mostrando esse sentimento. Eles falam: olha, Senhor, lembra dos dias de Edom. Quem que era Edom? Edom era a descendência de Esaú. Eles eram irmãos. E o que Edom fez? Quando Israel foi sitiada, quando começaram a derrubar os muros, Edom gritava: derruba tudo mesmo, quebra tudo, eu quero é mais. Eles diziam. Quando o povo conseguia escapar alguns, se eles não entregavam para os babilônios, eles mesmos matavam. Eles diziam: derrubem tudo, quebrem tudo. E eles também estavam desenvolvendo um sentimento de rancor contra a Babilônia. Babilônia, logo logo a sua destruição virá. Babilônia, feliz aquele que acabar com vocês. Babilônia, feliz aquele que pegar o seu filho e tacar contra as pedras. Vocês estão vendo que sentimento ocorre num coração quando está afastado de Deus? A pandemia foi um período que mostrou muitas vezes quem nós somos. Porque a gente ficava naquela expectativa do que vai acontecer, e alguns fraquejavam. Você pode reparar que muitos não voltaram ainda. Há 2 anos atrás eu estava falando a respeito desse assunto, não voltaram ainda. Estão em casa, muitas vezes com alguns ressentimentos, porque a igreja é isso, aquilo outro, porque o irmão tal, o irmão fulano. E um termo que o americano usa é me, eu, e a gente vê pessoas com me, ou seja, eu, e começam a desistir. Eu estava compartilhando na época com um grupo que eu fazia parte, era um grupo de formação, e eu incentivava as pessoas: não, vamos continuar, logo logo isso vai parar, logo logo a gente vai voltar, não desanimem, não deixe que a apatia, não deixe que o distanciamento te afastem das coisas de Deus. E era o que estava acontecendo aqui. Mas Deus tem sempre o melhor para o seu povo. Deus tem sempre um escape para o seu povo. E tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Se você observar, mais para frente, ou melhor, está em ordem contrária à libertação. Mas Deus vai fazer alguma coisa. Por isso eu digo para você que nos assiste, você que nos ouve, se de repente o desânimo tentou tomar conta de você, não deixe. Se levante. Você está em casa há muito tempo tentando criar coragem, ânimo para retornar? Venha. Nós os amamos e queremos vocês aqui. Porque Deus tem o melhor para o seu povo, mas quer que o seu povo esteja perto, esteja do lado, esteja com Ele.
Imagine a situação desses adoradores, porque não é só adorador, quem canta, quem toca, todos nós somos adoradores. Imagine ele prostrado, assentado, chorando e se lembrando. Muitas vezes você pode estar numa situação dessa. Se levante, venha. Há uma música que diz: chora Israel, a Babilônia não é seu lugar. Levante-se, volte, porque Deus tem o escape. Como eu disse que os salmos não estão em ordem, depois do 137, vem o 126, que diz o seguinte: quando Deus restaurou a nossa sorte, nós parecíamos que estávamos sonhando, a nossa boca se encheu de riso, e nós cantávamos ao Senhor. Eu vou até ler para não escapar nenhum versículo. Dá uma olhada lá, 126. Vamos ver o que diz. Quando o Senhor trouxe de volta o cativo, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso é que nós estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Completados 70 anos, Deus suscita no coração de Ciro: faz o meu povo voltar. E o povo volta com a melhor semente. Quando o texto diz aqui, aqueles que vão chorando e semeando, o povo voltou com a melhor semente, voltou com todo o aparato para reconstruir os muros, para levantar os portões. Deus quer restaurar a gente assim. Deus quer que nós estejamos o tempo todo o servindo, independentemente das situações que nos cercam. Imagine só se Paulo e Silas fossem pensar que nem essas pessoas. Tinham acabado de tomar uma surra de açoite e tudo mais, de repente eles estão trancados, altas horas da noite, de repente cantando ao Senhor, há um terremoto, os umbrais das celas caem, tudo às escuras, de repente o carcereiro fala: ai caramba, eu vou me matar porque os presos fugiram. Aí Paulo diz: não faça isso com você, nós estamos todos aqui. Se fosse numa situação de rebelião numa cadeia, vamos sequestrar o diretor, vamos pegar o carcereiro? Não. O carcereiro os recolheu, lavou as feridas, recebeu-os em casa e foi batizado ele e a casa dele. Por isso a gente precisa ter isso em mente. Quando as adversidades vêm, e elas virão, saiba, Deus tem um escape. Um rapaz recebeu do seu pai 2 cartas. Um pouquinho antes de falecer, ele deu 2 cartas para o filho. E ele disse: meu filho, você vai passar por muitas dificuldades, como todos passam. Quando você estiver no pior dessa adversidade, você pegue uma dessas cartas e abra. E ocorreu. Houve uma falência na empresa, houve todo um tumulto, ele sem nada, e ele se lembrou da palavra do pai dele, foi lá, pegou a carta, e dentro dessa carta, quando ele abriu, estava escrito: tudo vai passar. A adversidade, a luta, a dificuldade vai passar. E o pai tinha dado uma outra recomendação também: quando tiver tudo muito bem, porque Deus tem a te abençoar, quando tiver todas as maravilhas, não se esqueça, tem mais uma carta, abra ela. E ele se lembrou das palavras do seu pai,
E pegou essa carta no momento que estava tudo as maravilhas, em abundância e tudo mais. Quando ele abre a carta, o que estava escrito? Tudo vai passar. Então saiba que a nossa vida cristã é assim. Momentos bons vão passar, momentos ruins vão passar. Porque se você for observar a história, mais para frente, o povo ia enfrentar todas as dificuldades para reconstruir o muro. Vão ter que enfrentar Sambalate e Tobias. As dificuldades. Eles vieram rindo, graças a Deus, com a boca cheia de riso, cantando, mas vai passar. Vai vir Sambalate e Tobias, vai vir um monte de situações, mas vai passar. Por isso, saiba de uma coisa: não se afaste do Senhor. Por mais difícil que você esteja passando, eu não conheço o seu contexto. Não se afaste, não desanime, não deixe de se apegar à palavra. Tenha ela todos os dias com você, para ser lida. Porque se você deixa de ler uma semana, o seu alimento espiritual, os seus músculos espirituais, seu aparelho digestivo espiritual, o seu organismo não é alimentado espiritualmente. E se você deixa passar, fica que nem essas pessoas, se afastam do Senhor. Porque uma coisa a gente precisa saber: muitas vezes a pessoa está em pecado, ela esconde o pecado durante um período. Depois de um tempo, aquilo já não tem mais efeito, não tem mais sentimentos do Espírito Santo tocando, ela divulga o pecado. E se essa situação continua, mais para frente, sabe o que ela faz? Ela divulga, ela propaga, ela ensina a respeito do pecado. E era o que estava acontecendo com esse povo, por isso que ele foi pego pelo Senhor. Porque o Senhor usa os inimigos para provar o povo, para levantar o povo. Deus usa o inimigo para esse próprio inimigo ser julgado pelo Senhor. E Deus usa o inimigo para nos ensinar que nós não podemos sair de perto do Senhor. Amém? Pai amado, muito obrigado pela sua palavra. Ó Deus, que o nosso sentimento o tempo todo seja para estar sempre voltado para o Senhor. Porque pessoas vão nos decepcionar, expectativas sobre situações vão nos decepcionar, mas o Senhor não nos decepciona. Adversidades vão ocorrer, catástrofes podem ocorrer, mas o Senhor está conosco. Por isso, Senhor, sustenta o teu povo. Sustenta, Pai. Quero te pedir pela irmã Loide, que está se recuperando. Quero te pedir pelos demais enfermos da tua igreja, que o Senhor bem os conhece. Ó Deus, visita poderosamente agora, dando alívio. Porque como nós sabemos, vai passar. Porque o Senhor está conosco. Glorifica o teu nome na nossa vida, Senhor. Não nos deixe, Senhor, em momento algum nos desgarrar. Pega-nos pela mão e nos levante, Senhor. Porque nós somos o seu povo. Nós queremos te servir. Mesmo sendo fracos, mas o Senhor está conosco e quer nos ajudar em todos os momentos. Ajuda-nos, ó Pai, a ter esse sentimento para a honra, glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.